O tema da mensagem é vida após a morte. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí. Em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 17, que diz assim a palavra do Senhor. E graças a Deus, que sempre nos fez triunfar, por meio de nós, manifeste em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós os que se salvam e nós os que se perdem. Para este, certamente cheiro da morte para a morte, para aqueles, cheiro da vida para a vida. E para essas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo aqui no dia de hoje. Quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Paulo, ele envia a segunda carta à igreja de Corinto. E quando ele envia a segunda carta à igreja de Corinto, ele começa a trazer a consciência dos irmãos da igreja de Corinto que muitos estão exalando o cheiro da vida e outros estão exalando o fedor da morte. Não é nem cheiro, é fedor. Mas quando eu olho a Bíblia Sagrada, o apóstolo está com tanta convicção que ele diz assim, e graças a Deus, versículo 14, que sempre nos fez triunfar em Cristo Jesus. E por meio de nós, manifeste em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. É aqui, meus irmãos, aonde eu entro na aplicação teológica, na aplicação espiritual, na aplicação bíblica, e que não tem como contradizer o apóstolo Paulo. Eu sei que tem muita gente chateada porque Paulo não levantou ministério estranho, mas só aquilo que Deus determinara. Quando ele diz aqui, o cheiro do conhecimento em todo lugar, se você for ver legal, todas as cartas que Paulo enviou foram cartas doutrinárias para a igreja, aonde a igreja precisava saber a verdade. Paulo escreve carta aos Romanos, Paulo escreve carta 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo escreve carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses, aos Tessalônicos, a primeira e segunda carta a Timóteo, escreve carta a Tito, escreve carta a Filemão, e de acordo com alguns estudiosos, o livro de Hebreu está entre Paulo e Lucas, que escreveu. Mas quando eu olho a Bíblia Sagrada, irmão, não tem como errar. Se você hoje está errando e não anda mais na verdade como tem que andar, porque você está exalando o fedor da morte. Satanás te iludiu, Satanás te enganou. Assim como ele fez com Eva no Éden. Meus irmãos, entenda uma coisa. O apóstolo Paulo, ele falou assim, nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Que ensinamento é esse? Ou, que palavras são essas que você está aprendendo? Porque a Bíblia ela é bem clara quando ela diz assim, nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. E ainda diz mais ainda, hein? Ainda se vir um anjo do céu e vos ensinar outro evangelho, seja anátema. Que outro evangelho é esse que você aprendeu? Que você anda distorcendo as escrituras? Que você anda falando que nem tudo é o que está escrito? Que Deus só quer o coração? Só que aqui o apóstolo,
ele começa a dizer: estou exalando o cheiro da vida, o cheiro de Cristo. Mas, infelizmente, muitos estão fedendo a morte. Muitos estão fedendo a podridão de Satanás. A Bíblia fala, no livro de Isaías, capítulo 1, que as pessoas estão apodrecidas dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Imagine, irmão, que podridão é essa? Olhos que maquinam para o mal, boca que só sai o que não convém, porque de acordo com a Bíblia diz que a pessoa só vai falar do que o coração está cheio. Se estiver cheio de imundícia no teu coração, você só vai falar imundícia. Corpos que caminham para a prostituição e os vícios. Pés que só vai para o caminho errado, porque a Bíblia diz que é caminho que parece direito e o final é o caminho da morte. Ouvidos que só ouvem o que não convém. Mãos que pegam o que não é para pegar. E corpos que estão apodrecidos. Uma vez, eu estudando a Bíblia, eu comecei a estudar sobre o corpo humano. E a Bíblia fala sobre o corpo humano. Por isso, meus irmãos, a Bíblia, na Santa Ceia, diz assim: examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, a mulher, para saber se ele está no caminho. Que caminho é esse que você está trilhando? Hein? Que caminho é esse? Meus irmãos, minhas irmãs, todos os telespectadores, a única coisa que eu quero é o teu bem, eu não quero o teu mal. Rede social e mídia social, vou ser sincero, toma muito meu tempo. Só que eu vejo benefício aqui na evangelização, em pregar, em falar de Jesus. Mas, infelizmente, existem aqueles que não fazem e querem impedir os que estão fazendo. Para mim, a mídia social e rede social é curtir a salvação de uma alma. Comentar a volta de Jesus. Compartilhar isso aqui, a Bíblia Sagrada. E mais, cutucar o inferno para recuar. Existe muita gente que parece que esqueceu que não é só céu, não, existe o inferno também. Se você não tiver em conformidade com as Escrituras, você vai queimar no fogo do inferno. O próprio Jesus falou que não vai tirar um tio, uma vírgula e nem um jota, mas toda a palavra vai se cumprir. No Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 a 19, diz: se você acrescentar a mais, ou se você tirar, você já perdeu a salvação. Por isso, meus amigos e minhas amigas, ande conforme a Bíblia diz. Tenha o cheiro, o conhecimento de Deus em vossas vidas. Afasta-se do fedor de Satanás, da podridão de Satanás. O que é o fedor de Satanás? Olhos maldosos, bocas palavreadas de palavrão, ouvidos da imoralidade, mãos que apalpam o erro, ou os vícios das drogas, das bebedeiras e da prostituição. Se afaste disso. Isso é o que exala a podridão, o fedor de Satanás. O versículo 15 diz assim: porque para Deus somos um bom cheiro de Cristo, nós os que se salvam e os que se perdem. Os que se salvam exalam o cheiro da salvação. Os que se perdem exalam o fedor das trevas, o fedor da morte, o fedor do diabo. Por isso, meu amigo e minha amiga, veja qual é o caminho que você está trilhando. Se é o caminho da luz ou o caminho das trevas. Se você está indo para o céu ou se você está indo para o inferno. Temos que se decidir. A Bíblia diz que há caminho que parece ser direito, mas o final é o caminho da morte. Existe uma vida após a morte, meu irmão e minha irmã. Nós vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavras.
Entenda uma coisa. Se você for analisar a Bíblia Sagrada, quando a alma se desprende do corpo, quem vem buscar, meu irmão e minha irmã? Quem vem buscar? São os anjos celestiais ou os demônios infernais? É Jesus Cristo ou é Satanás? Quem vem buscar? No livro de Lucas, capítulo 16, versículo 22, diz que são os anjos de Deus que vêm buscar os salvos, os que estão exalando o cheiro de Cristo. Agora, no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, diz: quem vem buscar o perdido? Aqueles que estão fedendo ao cheiro da morte, o cheiro de Satanás, a podridão dos demônios. Quem vem buscar? Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. A morte vem a cavalo amarelo, e atrás dela o inferno, para buscar os seus mortos, podrificados, fedorentos, com o fedor de Satanás e os demônios. Tome muito cuidado com a sua vida, tá? Porque hoje estamos aqui, e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. Estou fazendo a minha parte, irmão. Eu não perco tempo criticando ninguém que está na rede social. Se é um homem de Deus ou uma mulher de Deus que está pregando, eu vou incentivar, irmão. Eu vou dizer para ele e para ela, esse é o caminho, continue. Eu não consigo fazer o que você faz, mas eu vou te estimular a fazer. Pregue o evangelho, anuncie as boas novas, faça que esse povo ouça a verdade e comece a exalar o cheiro da vida, para que eles possam se afastar do fedor da morte, que é Satanás e os demônios. Mas quando eu vejo pessoas que pregam contra a rede social, essas pessoas estão fedendo a demônios, estão fedendo a Satanás, porque não fazem e querem atrapalhar a gente a fazer. É como os escribas e fariseus não entram no céu e não deixam o povo entrar. Vamos continuar. Acabou não, tem mais Bíblia ainda, hein? Versículo 16. Para este, certamente, o cheiro da morte para a morte. Para aqueles, o cheiro da vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Entendeu aí, meu irmão? Qual é o cheiro que você está exalando? É o cheiro da vida ou é o cheiro da morte? Você está cheirando a Jesus ou você está cheirando a Satanás? Você está cheirando a anjos celestiais ou você está cheirando a demônios do inferno? Que cheiro é esse? O cheiro celestial está em ti ou o cheiro do inferno está em você? Você está fedendo a Satanás. Você está fedendo a demônios. Você está podrificado pelo inferno. É o que a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo. Mas vamos lá, continuando. Glórias a Deus. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12, diz assim, a palavra de Deus: tudo quanto vier a tua mão para fazer, faça conforme a tua força, porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há ciência, não há mais nada para se fazer. Foi o que eu falei anteriormente. Fui no cemitério de Santa Cruz, aqui perto de casa, fazer uma gravação. A narração já está aí no meu canal no YouTube. Fui no cemitério de Campo Grande fazer outra gravação. A narração está aí também. E depois eu fui no Jardim da Saudade fazer uma gravação também. Já está aí no meu canal no YouTube. Tem a playlist que eu coloquei lá no meu canal, que dá para você ver todas as narrações. Aí eu indo lá para fazer a narração que eu descobri, irmão, que agora está tendo 3 tipos de enterro. É o enterro no chão, é o enterro no mármore
ou é o enterro nos prédios? Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Entendeu, mano? Aí uma pessoa que viu a narração começou a me criticar. Eu cheguei para essa pessoa e falei assim, qual é melhor? Você entrar dentro do cemitério andando ou deitado? Hein? Aí ele entendeu o recado, Hoje estamos aqui e amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida. Irmãos, irmãs, quem critica hoje uma rede social, igual nós estamos fazendo aqui pregando o evangelho, essa pessoa já está fora da noção da realidade. Essa pessoa está atrasada. É o que eu falei, essa pessoa vai no caixa eletrônico para sacar o dinheiro, chega lá, o caixa eletrônico vai dar um esporro na pessoa, vai dar uma lição de moral na pessoa, seu burro, sua burra, o dinheiro já acabou há muito tempo, agora só vai poder comprar e vender tendo a marca da besta. Você não aprendeu não, né? Você é uma besta mesmo, você não aprendeu mesmo, entendeu? Por isso, meus amigos e minhas amigas, temos que se atualizar. Quando Daniel escreveu, Daniel estava atualizado. Vai lá no livro de Daniel, o que Daniel diz? E há de ser que nos últimos dias perseguirão os santos do Altíssimo, cuidarão em mudar os tempos e a lei, e a ciência se multiplicará. Daniel lá atrás, no reinado de Nabucodonosor, estava atualizado sobre o avanço da tecnologia. E esses burros, e essas burras, e esses ignorantes não estão atualizados. Eles ficam nos criticando. Nós que estamos nas redes sociais pregando o evangelho, anunciando as boas novas de salvação. Imagine, irmão, pensa comigo. Se o mundo inteiro se despertasse para pregar o evangelho nas redes sociais e mídias sociais como nós estamos fazendo, o mundo todo já estava convertido. Então, quando eu vejo esse ignorante, essa ignoranta, falando na igreja, falando em qualquer lugar contra a rede social e mídia social, a igreja não precisa disso para evangelizar, para falar de Jesus. Não é isso não. A igreja não precisa mais de você. Já está na hora da gente orar para você ser sepultado, porque você não se atualiza com nada. Você é tão ignorante, é tão ignoranta, que daqui a pouquinho o dinheiro vai sair de circulação. Quando você for lá pegar o papel, a moeda, já é tarde demais, já é a marca da besta que está aprovado. Aí você vai até pensar assim, minha nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não subi no arrebatamento? Não subiu não. Você não subiu no arrebatamento, você ficou. Você ficou. Glórias a Deus. O que a Bíblia diz? Prosseguir em conhecer muito mais ao Senhor. E o próprio apóstolo Paulo, ele falou assim, não importa como o evangelho está sendo pregado, desde que seja pregado, deixa os meninos pregar nas redes sociais. E eu quero dizer para você aí que foi silenciado por causa da doutrina de Jezabel, que agora está em muitas igrejas, vá para a rede social, faça que nem eu. Vá para a rede social, tentar te silenciar, ou te silenciaram, aqui na rede social. Eu desabafo nas redes sociais, eu falo tudo, irmão. Eu falo até o que não é para falar, eu estou falando aqui. Eu só não vou dar nome aos boi e nem nome às facas, que eu não sou louco nem nada, para ser processado. Entendeu? Mas eu estou aqui, indo pela luz das Escrituras. Se não for conforme está escrito, nunca herdarei o reino dos céus. Por isso, meu amigo e minha amiga, toda vez que você estiver pregando na rua, no trabalho ou até nas redes sociais, não precisa você dar nome aos boi ou dar nome às vacas. Vá conforme as Escrituras diz. Que aí você não vai responder processo nenhum. Glórias a Deus. Tem gente que fala assim, você está falando de mim lá, né? Citei seu nome? Citei seu nome? Citei seu nome? Então, se eu não citei seu nome, amigo, não tenho nada a ver com isso. Agora, se a carapuça serviu, veste a carapuça, ninguém perceber que foi contigo. Glórias a Deus. Nós estamos aqui pregando sobre a vida após a morte. Hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouquinho, eu e você vamos estar do outro lado da vida.
Vamos continuando à luz das Escrituras, meus irmãos. Em Salmos 49, versículo 10, diz assim, ó, você que é apegado a tanta coisa, você é apegado a tanta coisa. Salmo 49, versículo 10 é para você, materialista, que não ajuda a obra de Deus. Você é mão de vaca, você é pé de vaca, é mão de vaca, não ajuda a obra de Deus com nada. Tá apegado, mas vai morrer, vai ficar tudo aí. Salmo 49, versículo 10 diz assim, ó, e morre e deixa os seus bens a outro. Eu tenho visto tanta gente partir, irmão, e tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ela construiu, em dentro de uma semana e meia desaparece tudo. Os parentes começam a brigar, essa parte é minha, aquela parte é meu, aquela parte é meu, quando vai ver, acabou-se. A casa ficou só o esqueleto. Entendeu? Então, o que a Bíblia diz? Mais disso, filho meu, atenta. Guardai isso, a palavra de Deus em vossos corações. Entendeu, meus amigos? Entendeu, meus amigos? Vamos continuar na revelação de Deus. Ó, tá crescendo ali nas redes sociais. Ó, o povo vai de barraco mesmo. Mas um barraco de verdade, falando a verdade. Glórias a Deus. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10, diz assim: total esquecimento haverá na sua morte. E é assim mesmo, irmão. É assim mesmo. Se lembrarem de nós, um mês é muito. Eu acredito que eles vão levar, vão continuar lembrando assim 1 ano, ou até 2 anos, porque tem tanta gravação minha nas redes sociais e mídias sociais, irmão, que até apagar tudo, até os que nos odeiam vão falar, esse cara morreu, mas ainda tem gravação dele circulando por aí. Eu não suporto mais essa verdade que ele fala. É isso, irmão, que está acontecendo. Tem tanta gente em pecado, tem tanta gente fazendo coisa errada. É por isso que eles nos odeiam. É por isso que eles te odeiam. É porque você fala a verdade. Contra fatos não há argumento. Foi o que eu falei aqui. Não existe nem no Antigo nem no Novo Testamento consagração de mulheres ao ministério. O que está acontecendo agora é a invenção do homem. Só que eles que inventaram, Deus vai cobrar nessa vida e depois do outro lado da vida. Não quer dizer que tudo aquilo que estão inventando agora é que Deus está aprovando, não. A Bíblia está lá em Romanos, está bem claro quando diz assim, ó, e o Senhor os largou com suas paixões infame, e vai cobrar tanto quem praticou o pecado, como quem consentiu aquele pecado. Quem bebe bebida fraca e bebida forte vai para o inferno. Quem fuma cigarro ou usa droga vai para o inferno. Quem se prostitui vai para o inferno. Quem distorce a Bíblia vai para o inferno. O inferno não acabou ainda não, tá? Tem muita gente descendo ao inferno porque está caminhando em curso contrário à palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos continuando, porque a mensagem de hoje, o tema é vida após a morte. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz assim: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. E a alma, se for salvo, vai ao paraíso. Se for perdido, vai descer ao inferno. Essa que é a realidade. Não fica aí prometendo o céu para todo mundo, não. Uma coisa que me indigna, que eu fico indignado, irmão, é uma cambada de pastores mentirosos prometendo o céu para todo mundo. O céu não é para todo mundo, não. O céu é para quem verdadeiramente está obedecendo a Bíblia, abandonou a vida de pecado, está vivendo em santidade, está honrando a esposa, é marido de uma esposa só e, obedece a palavra de Deus. Esse negócio da pessoa em desobediência, em pecado, bebendo, fumando, cheirando, traindo a mulher, ou a mulher traindo, fica falando que vai para o céu, isso é mentira. Só vai para o céu, lavado e remido no sangue do Cordeiro e ponto final. Não é eu que decido isso, mas é a Bíblia que diz. Se não for conforme está escrito, nunca vai herdar o reino do céu, você vai herdar o inferno. Glória a Deus, vamos continuando. No livro de Tiago, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, diz assim, ó, não trouxemos nada para essa vida,
e desta vida para outra não levaremos nada. A paz do Senhor, meu presbítero Wanderson de Oliveira, oficial. Glórias a Deus. Vamos continuando. Em Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz assim: a nossa vida é como um vapor. Hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da fita. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. O juízo é estabelecido após a morte. No livro de Salmos 116, versículo 15, diz assim: preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos. Meus irmãos, todo mundo vai prestar conta a Deus, ninguém vai escapar. Todo mundo vai prestar conta. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os velhos e as mulheres de diversas idades. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Mas deixa eu beber uma água aqui. Tem mais ainda, não acabou não, tá? O bom das redes sociais é que ninguém fica controlando o horário. Eu posso passar um pouquinho que ninguém vai controlar aqui. O último versículo para terminar, porque eu vou encerrar já, irmão. O objetivo é terminar no horário. Último versículo, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Entendeu aí? Hoje, nos dias atuais, tem muitos falsificadores da palavra de Deus. Muitos. Ó, já deixei a Bíblia ali, ó. Deixei a Bíblia ali. Entenda uma coisa, meu irmão. Quando eu começo a falar aqui nas redes sociais contra pastores, eu não estou falando mal de pastores. Estou falando a verdade, e a Bíblia ela é recheada de passagem contra os pastores falsos. O próprio Jesus chama o pastor falso de mercenário. Aquele que não cuida da ovelha e não alimenta a ovelha. O que é cuidar da ovelha? É você ensinar a verdade da palavra de Deus. Tem gente que pensa que cuidar da ovelha é você ficar enfurnado na casa da pessoa. Não é isso não, meu amigo. É lá na igreja, quando você tiver a oportunidade, é você mostrar a verdade. Não é ficar enfeitando pavão, não. Ficar trazendo sacerdotisa de Aserá para colocar mentira na cabeça do povo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Porque nós vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavra. Glórias a Deus. Entenda uma coisa. Todos nós vamos prestar conta de tudo aquilo que a gente fez e de tudo aquilo que a gente deixou de fazer. Existem muitos falsificadores da palavra de Deus andando por aí, dizendo que Deus só quer o coração. Que pastores são esses, irmão? Que pastores são esses? Que a cada culto aparece com uma mulher diferente. Eu começo a estranhar. E às vezes esses têm até muito mais oportunidade do que até o próprio pastor local da igreja. Que história é essa? Glórias a Deus. Aí depois vem com a desculpa. Pela omissão dos homens, Deus está fazendo mentira, irmão. Eles estão sendo silenciados na marra. E outra, acabou os homens da igreja? Não tem mais homem nenhum na igreja para consagrar pastor? Precisa ir contrário às escrituras? Sabendo que não tem autorização nem de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo e nem dos apóstolos. Aí você precisa ir contrário à Bíblia? Agora, eu vou falar um negócio aqui, sinceridade de coração. Eu prefiro consagrar um homem analfabeto
a pastor da igreja do que consagrar uma mulher pastora que tem faculdade. Porque aí eu vou... Aonde é que vai estar a mentira? A mentira vai estar aonde as escrituras não têm respaldo bíblico. Porque o homem analfabeto, eu consagrando ele a pastor, os apóstolos de Jesus eram homens indoutos, está escrito lá. Confirmado em todas as escrituras. E Jesus os nomeou, os consagrou, e os nomeou os apóstolos. Aí eu vou contra as escrituras? Fazer o que a Bíblia não diz? É condenar a alma ao inferno, meu amigo e minha amiga. Essa que é a realidade. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Não faça isso, por favor. Pare de enganar o povo. Pare de iludir o povo. Porque aí eu quero que você me prove do Gênesis até Malaquias, aonde Deus autorizou ele dar direto no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão. Aí nós vamos para no Antigo Testamento, foi antigo, agora no Novo Testamento. Aonde que está, de Mateus até Apocalipse, uma que foi levantada para liderar direto ali a congregação. Não tem, irmão, não tem. Estão inventando. Estão inventando? Se Deus proibiu a anjo, ainda se viu um anjo do céu, visto na outra evangelho, seja anátema. Ele está falando direto do céu, não está nem falando anjo do inferno, está falando direto do céu. Imagine se ele falasse do inferno, conforme está lá em Timóteo que diz, vigiai e orai, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Olha aí a gravidade das coisas. Isso é muito grave, irmão. Isso é muito grave. Essa semana é a semana profética, onde nós estaremos aqui pregando a verdade, mostrando, esclarecendo a luz das Escrituras, igual eu estou fazendo, glórias a Deus, cantando louvores e fazendo o que Deus quer aqui. É a semana profética, de segunda a sexta-feira, das 21 horas até as 23 horas. Ou até o galo dizer amém. Ou a galinha dizer amém. Glórias a Deus. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Fique na verdade, por favor. Para você não condenar a tua alma ao inferno. Essa aqui é a realidade. Eu conheço a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Fiz vários estudos acerca das Escrituras. Do Gênesis até o Apocalipse. O que eu tenho ali é de estudo assim, ó. Mais de 50 fardos de estudo assim, ó. Estudos que eu fiz. E não encontrei nenhuma referência nessa direção. Sou formado pelo Seminário Teológico Paulo Leyva Macalão. Fiz uma extensão em Madureira. Glórias a Deus. Não encontrei nada ali. Aceitei Jesus em 1996, onde os pastores eram pastores sérios pregando a verdade. Nunca se dobraram para a doutrina de Jezabel, nesse período. Aceitei Jesus em 1996. Me batizei nas águas batismais em 1997. Em 1998, me batizou com o Espírito Santo. Em 1999, me inscrevi na Academia Teológica Paulo Leyva Macalão, tá aqui, ó. Não tem necessidade de mentir. Fiz uma extensão em Madureira, tá aqui também, ó. Não tem necessidade de mentir, porque mentiroso é filho do diabo. Entendeu? Estou aí até os dias de hoje. Mais de 20 anos servindo a Jesus e jamais imaginei que eu ia estar vivo para ver o que eu estou vendo hoje. A campada de distorcedores das Escrituras. E pessoas, pastores que eram referência para mim, que já não é mais. Não é mais referência para mim. Que veio nos podcasts da vida e falou, se a Bíblia não proíbe, se a Bíblia não permite, vamos fazer. E o engano já está na igreja deles também. Entendeu? Para mim já deixaram de ser referência há muito, muito tempo. Desde quando um pastor falou que eu tenho que trabalhar que nem um condenado até a exaustão,
Eu não vou ter tempo para a família, não? Por isso tem um monte de gente aí tomando chifre na cabeça, conforme está lá no livro de Amós. Quando eu visitar a transgressão de Israel, quebrarei o vosso chifre. Está lá no livro de Amós. Você não lê a Bíblia, por isso que você não sabe. Entendeu? Você precisa ler mais a Bíblia. Para parar de ser manipulado pelo homem. Entendeu? Tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia. Para terminar, irmão, para encerrar, vamos fazer um resumo. Lendo aonde eu li. Que é para você entender Bíblia. Nesse horário, nessa campanha aqui, é Bíblia. Bíblia, ó. 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 17. Vou falar só o versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade como de Deus, na presença de Deus. E para terminar, 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 17. O que você está exalando? O perfume de Cristo ou o cheiro da morte, que quer dizer o fedor da morte? Que é o fedor de Satanás e os demônios. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer. Salmos 49, versículo 10. E morre e deixa os seus bens a outros. Temos visto isso muito acontecer. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10. Total esquecimento haverá na sua morte. E é mesmo. E é mesmo. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu, e a alma, se for salvo, paraíso, se for perdido, vai direto para o inferno, queimando fogo do inferno. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada. Tiago, capítulo 4, versículo 14. A nossa vida é como um vapor. Vai se evaporar, vai acabar. E não vão lembrar mais de nós. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está ordenado morrer uma vez só e depois disso, ó, juízo. A morte é estabelecida após o juízo, é estabelecido após a morte. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Salmos 116, versículo 15. Preciosa a vista do Senhor a morte dos seus santos. No livro de Lucas diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tu tem preparado e para quem será? Quando a alma se desprende do corpo, quem vem buscar? Os anjos celestiais ou os demônios infernais? Jesus Cristo ou Satanás? Se é Jesus, livro de Lucas, capítulo 16, versículo 22, vem o anjo para pegar o salvo e levar ao paraíso. Se é os perdidos, Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, e vem a morte a cavalo amarelo para buscar os seus mortos. A vida não é só para essa vida. Existe o outro lado da vida. Nós vamos prestar conta a Deus. O livro de Números, capítulo 27, do versículo 15 ao 17, diz: o nosso Deus é o Deus dos Espíritos. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, e capítulo 18, versículo 23, ele diz: conheço todas as almas. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 9, diz: ele é o Pai de todos os espíritos. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Esteja com Jesus, porque Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz que Jesus Cristo está com a chave da morte e do inferno. O capeta ficou só com o chaveiro. Entendeu? Por isso que o ladrão pula pela janela, o diabo só pula pela janela agora. Vigiai e orai, porque o tempo do fim se aproxima.
Jesus está voltando para buscar o seu povo. Um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Se você quer viver um pouquinho mais, obedeça a palavra de Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 27. Ele vai aumentar o teu tempo de vida sobre a face da terra. Agora, se você quer o teu tempo de vida reduzido, Eclesiastes capítulo 7, versículo 17. O teu tempo de vida vai ser diminuído. Não viva demasiadamente ímpiamente, senão morrerias fora do seu tempo. Olha o que diz as Escrituras. Eu vou dizer aqui para você, para terminar agora. Agora é para terminar. Para você não ter dúvida que a vida após a morte. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. O que há de ser já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do tempo que passou. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, Deus pedindo conta. Isaías capítulo 57, versículo 4. De que fazei o vosso passatempo, contra quem escancarei as vossas línguas. Salmos 101, do versículo 7 ao 8, os olhos de Deus tudo vê. E Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. E cada um foi julgado segundo as vossas obras. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você deixou de fazer. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ensinando o Evangelho de Cristo. Procure uma igreja bíblica, uma igreja que ainda obedece o Evangelho. Glória a Deus. Se você quiser vir para o nosso ministério, venha. O nosso ministério é um ministério Bíblia. Ainda obedecemos a Bíblia, a palavra de Deus. No nosso ministério não tem sacerdotisa de Aserá. No nosso ministério não tem pastor e nem vai ter, porque é antibíblico, não está na Bíblia. Desde o Antigo ao Novo Testamento nunca teve autorização divina, porque nós queremos ir para o céu e não ir para o inferno. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. Procure uma igreja. Aceite a Jesus como o único suficiente Salvador, para que Ele possa fazer a obra em vossas vidas. Meu irmão, é muita gente aqui, ó, e cada vez aumentando mais. E cada vez aumentando mais. Produção. Empreste o seu telefone para me tirar uma foto aqui. Sai do ao vivo, desliga a internet sua aí e empreste o seu telefone que eu vou tirar na direção aqui da quantidade de gente. Que às vezes eu falo, os Tomé não acredita. Preste seu telefone aqui, minha filha. Ela que fica na minha retaguarda. Eu vou tirar a foto aqui para os irmãos verem aqui, ó. Os Tomé não acredita. Glórias a Deus. Da quantidade de gente que a gente fala que está aqui, ó. Deixa eu ver aqui, chegar bem pertinho. Tirei foto aqui. Tirei foto aqui. Tirei foto aqui. Tirei foto aqui, ó. Só para vocês poderem entender, eu estou com 4 redes sociais. Toma, produção. Muito obrigado. Empreste o espelho aí, produção. Lá no cantinho, lá o espelho, lá para me mostrar para os meus espectadores aqui. Que às vezes eles não acreditam. O meu trabalho é um trabalho sério, meu amigo e minha amiga. Eu não venho para cá para brincar. Eu estou em 4 redes sociais transmitindo aqui agora. Glórias a Deus. Se não der para tirar o espelho, não tem problema não, produção. Deixa para lá. Se preocupa não. O importante é que nós falamos aqui a verdade.
O meu endereço pode servir isso aí, obrigado, produção. Não, só o espelho. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, para vocês verem aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. 4 redes sociais, ó. Tá vendo? Ah, vou fazer diferente, produção. Toma o espelho aqui que não tá aparecendo direito, não. Preste teu telefone de novo aí. Fazer melhor. Os meus espectadores verem que eu não tô mentindo. Presta aqui. Fazer melhor ainda. Aqui, eu vou tirar a foto. Ó. Pra vocês verem que eu tô em 4 redes sociais ao vivo, ó. Sorrindo, vai ficar bonito. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Para vocês verem que eu não estou mentindo aqui, meus ouvintes, ó. Aí, tá vendo aí, ó? 4 redes sociais ao vivo, ó. Tá vendo aí, ó? 4 redes sociais. Mas como é que o irmão... Esses telefones são telefone velho, meus amigos. É telefone velho que eu comprei na... Olha uma produção. Que eu comprei no ferro velho dos telefones. Não tem nenhum novo aí. Agora, se você quiser me abençoar com um novo, toma aqui, produção, telefone. Cadê tu, produção? Produção foi arrebatada, eu fiquei, meus ouvintes. Aqui. Entendeu, meus irmãos? É tudo velho aqui, não tenho nada novo aqui. Até eu também já tô velho, irmão. É tudo velho que tá aqui, eu também tô velho. Os telefones já estão se acabando, estão quase pifando. Eu também já estou quase me acabando, estou pifando também. Daqui a pouquinho, ó, vou para a eternidade e vou embora. Fiz a minha parte, glórias a Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela sua audiência até agora. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Se você quiser me abençoar, me abençoa. Porque o meu ministério não é patrocinado por ninguém. Glórias a Deus, é patrocinado pelo Rei do Céu. Não tem nenhuma igreja que me patrocina, também não quero. Glórias a Deus. Mas se você sentir de Deus de me abençoar, deixa Deus te usar aí. Nas próprias redes sociais você pode mandar presente aí. E depois a plataforma vai contabilizar e vai mandar a benção para mim comprar meu pãozinho de cada dia. Glórias a Deus. Deixa Deus te usar aí. Porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. A Bíblia fala assim: os que te abençoarem, meu filho, eu abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu, o Senhor dos Exércitos, os amaldiçoarei. Então deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Estou ficando por aqui mesmo. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Nós vamos voltar aqui amanhã novamente com mais live ao vivo. Vou orar por você e pela sua família agora, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos lá então fazer a oração final, a oração para que Deus possa falar com a sua vida, com a minha vida e com as nossas vidas aqui hoje, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar, glórias a Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque até agora o Senhor tem nos dado graça e sabedoria para abençoar os teus filhos e as tuas filhas através da revelação da palavra de Deus. Meu Deus, que nós agora venhamos a ter um sono, Senhor, tranquilo, um sono abençoado. Meu Pai, perdoa por todos os nossos pecados, pensamento e palavra, e que nós venhamos a cada dia, meu Deus, a fazer a Tua vontade e não a nossa. Não nos deixe, Pai, ser iludido com este mundo. Não nos deixe ser enganado pela doutrina dos Nicolaítas, conforme está em Apocalipse, pela doutrina de Jezabel, pela doutrina de demônios. Nos livra deste mal do engano, meu Senhor. Nos ajude. Segura na mão dos ouvintes que estão comigo, meu Pai. Abençoa este homem, abençoa essa mulher. Abençoa os que estão desempregados, meu Senhor.
Abençoa os que estão empregados. Meu Deus, entra com providência a cada dia. Eu entrego cada vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Abençoa a minha vida. Abençoa a vida da varoa que está aqui, que é uma bênção na minha retaguarda. Abençoa todos os casais das mídias sociais e redes sociais. Abençoa o povo da minha igreja. Abençoa o povo que não é da minha igreja. Pai, nos ajuda. Ó Deus, segura na nossa mão. Ó Jesus, nos auxilia. Ó Espírito Santo, nos guie em toda a verdade. E que teus anjos venham nos guardar e livrar de todo mal, conforme está em Salmo 34, versículo 7. Isso que eu já te peço aqui hoje, eu já te agradeço, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém. Meus ouvintes, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo. Até uma próxima oportunidade. Glórias a Deus. Se Deus quiser, amanhã tem a continuação da campanha profética, onde Deus vai falar aqui com a sua vida, com a minha vida e com as nossas vidas, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. E fique ligado, nós vamos fazer o recompartilhamento, caso você queira reouvir, nos nossos canais do YouTube. Glórias a Deus. Tudo que está aqui, nada se perde. Eu registro tudo. Daqui a pouquinho, ou amanhã, estarei repostando essa live lá nos meus canais no YouTube. Glórias a Deus. Aí você vai poder reouvir e se animar junto com a gente. Mas, amanhã tem mais. Se inscreva aí no nosso canal no YouTube, compartilhe com os seus amigos e leve a palavra de Deus junto conosco, para que nós venhamos a ganhar esse Brasil e o mundo para Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Glórias a Deus. Se Deus quiser. Glórias a Deus. Fique na paz de Jesus.